Se você está iniciando seu projeto agora, como produtor cultural ou artista, e é a primeira vez que você vai se inscrever num edital, mas você não sabe como começar, porque você acha que você não tem muito o que dizer, porque você não tem muita experiência ou portfólio, e você acha que os editais não são para você? Calma. Esse vídeo eu vou falar um pouquinho de incentivos, algumas perguntas para vocês responderem, para que vocês comecem a aprender a falar mais de vocês, mesmo que vocês não tenham tanta experiência prática assim. Mas através dessas perguntas vocês vão poder se começar a criar um texto falando de vocês, falando da trajetória. Vocês vão ver que vocês têm muito mais a dizer do que vocês pensam. Então, aí a gente pensa assim, nossa, quem sou eu na fila do pão, né, minha gente, para ser selecionado ou para estar no mesmo nível de competitividade que pessoas de anos. Hoje em dia existem vários editais que têm como um dos parâmetros também possibilitar que novos grupos, novos artistas se fortaleçam. Então, os pareceristas, eles estão de olho, sim, em novos talentos, pessoas que estão começando agora, desde que elas tenham um bom embasamento do que elas estão fazendo, né? Então, a parte 1 desse vídeo é começar a se perguntar algumas questões para conseguir falar de vocês melhor, né? A primeira delas é: quais são as pessoas que estão envolvidas na trajetória de vocês? Então, muitas vezes nós tivemos professores, artistas que nos inspiraram, pessoas com que a gente dialogou. É importante citar essas pessoas, citar de qual escola você vem. Não só uma escola formal, porque você pode falar assim, eu estudei na Unirio, ou fiz um curso livre de arte dramática, como também professores que vocês já tiveram, artistas que vocês viram e que vocês participaram de debates. Tudo isso mostra que vocês estão numa trajetória também de estudo, de conexão com outras pessoas. E vai dar uma ideia para o parecerista qual é a linha de trabalho que você segue. A outra coisa é pensar assim, bom, se o meu projeto fosse uma imagem, que imagem esse projeto seria? Então, por exemplo, se eu tenho um projeto de apresentar um espetáculo nas escolas, qual é a imagem que me vem à cabeça dessa apresentação? Ou uma imagem de alguém que está florescendo, algo que eu quero semear? Através dessas imagens que vocês vão criando do projeto de vocês podem tanto criar textos, como se fosse uma metáfora, né, para aquilo que vocês querem fazer, como também desenvolver uma ideia de uma arte gráfica, né, uma capa, digamos assim, para botar, mesmo que vocês não tenham fotos ou ainda não tenha nada criado, vocês podem começar a imaginar o que representa, qual é a imagem que representa o trabalho de vocês. E aí vocês podem tanto descrever isso como colocar como uma imagem de capa aí para apresentação, né? Pensar também qual foi a situação mais marcante dentro da sua trajetória. Às vezes a gente acha que vivemos muito pouco, não temos experiência, mas temos muitas memórias de como a arte marcou a gente, ou quando foi a primeira vez que a gente entrou num teatro, ou qual foi o espetáculo que mais nos impactou, ou a experiência mesmo dentro da sala de ensaio. Falar sobre isso também traz, né, dentro de um vídeo que você possa fazer uma defesa pessoal de um projeto, ou para fortalecer a sua escrita, para você exercitar falar de você. Né? Pense um pouco sobre quais foram as coisas que te marcaram dentro da arte e como que isso influenciou também as suas escolhas, né? Falar do que te motivou a ser artista, né? O que te levou a querer fazer esse projeto, a ser um produtor cultural, no que você acredita, suas influências, suas inspirações. Como eu disse, né? Vamos supor, você gosta de trabalhar com teatro de sombras. Quais são as suas influências, as pessoas que você já viu, teatro de animação, ou desenhos, ou filmes? Tudo isso vai fazendo com que o seu projeto ele ganhe mais densidade, né? Outra coisa é com quem você quer dialogar com o seu projeto, ou com quem você acha que esse projeto dialoga.
né? Muitas vezes a gente quer dialogar com crianças, é importante falar isso, né? Ou a gente tem um projeto que a gente já criou, tem essa ideia e ainda não pensou assim, poxa, quem vai gostar de ver isso, né? Às vezes pessoas mais idosas, pessoas que são ligadas à literatura, pessoas que são jovens, dentro de uma cultura hip hop, enfim, também começar a pensar não somente para quem é o seu projeto, mas com quem ele dialoga, né? Ampliar um pouco isso. E a outra questão é pensar os pontos fracos e os pontos fortes do seu projeto. Pontos, não que você vá falar dentro de um edital os pontos fracos, você geralmente pensa nos pontos fortes, mas é importante você ter em mente, quando você vai defender a sua proposta, né, seja para uma empresa, para um patrocinador, que você pode ter a pessoa pode rebater você, né? Então, por exemplo, eu tenho um projeto que ele é focado em uma poeta portuguesa. Os pontos fortes é que eu tô falando de uma mulher da década de 30 que dialoga com a mulher contemporânea hoje. É um trabalho de fácil adaptabilidade, eu consigo levar ele para todos os espaços, ele tá dialogando interlinguagens com a literatura. Os pontos fracos é que ele é feito para apresentar em espaços intimistas, eu não consigo apresentar ele em grandes teatros. Ele não está falando de cultura brasileira, que é um ponto que muitos editais hoje em dia tem critérios de avaliação que pontuam melhor quando são projetos que vão enfatizar a cultura brasileira. Então eu sei de tudo isso. Sabendo um pouco disso, eu sei onde eu vou focar, né, os pontos fortes e vou dar menos destaques para os pontos que eu considero fracos. Então, pensar assim no seu projeto. Ele é um projeto muito interessante, mas talvez ele atinja menos pessoas, ou ele atinge muitas pessoas, mas ele acaba ficando muito caro. A partir disso, você consegue criar algumas justificativas melhores para o que você está propondo. Então é isso, essas são algumas perguntas iniciais para você ir exercitando, para exercitar a escrita, saber falar de si, falar dos seus sonhos, falar dos seus futuros projetos. E depois eu venho para falar a parte 2, que vai ser um pouquinho como que você pode melhorar o seu desenvolvimento para que o parecerista consiga olhar o seu projeto de uma forma mais interessada, mesmo que você não tenha nenhuma experiência. Então é isso, até breve, um beijo, tchau, tchau.